Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele foi inspirador para São João Crisóstomo. São João Crisóstomo era um bispo do século V, início do século V, e um dia, lendo esse Evangelho, ele fez uma meditação a respeito da necessidade da correspondência com a graça de Deus. Isto é, Deus, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer nos santificar, isto é, Deus quer nos fazer progredir na virtude, no amor. Deus quer nos libertar dos nossos pecados e falhas de personalidade e dos nossos defeitos. Só que Deus espera a nossa colaboração. Deus quer que nós colaboremos com a sua graça para que Ele realize na nossa vida a sua obra. Pois bem, São João Crisóstomo, então, ele diz que Deus não quer nem que sejamos preguiçosos, nem que sejamos vaidosos. Esses dois termos. Deus nem nos quer preguiçosos, nem nos quer vaidosos. E Ele faz isso a partir desse Evangelho. O Evangelho, então, nos fala o quê? Que Jesus Cristo estava numa sinagoga e que ali havia um homem de mão seca, isto é, tinha a mão atrofiada. Diz então que Jesus, querendo curá-lo, Jesus espera a colaboração dele. Primeiro diz a ele: levante-se e vem aqui para o centro. Vocês podem aqui imaginar que de alguma maneira lhe causaria um certo constrangimento. Ele estaria ali no meio daquela discussão acalorada. Por quê? Porque era sábado. Os fariseus estavam ali de olho em Jesus para ver se ele iria curar em dia de sábado, para acusá-lo. Então existia uma animosidade no ar, existia uma malquerência dos fariseus em relação a Jesus. E coitado, estava ali o homem de mão seca no meio daquela confusão. Qual seria, muito provavelmente, o desejo dele, do homem de mão seca? Que Jesus o curasse, e o curasse logo, e o curasse depressa, para que dali ele saísse, para que ele voltasse à sua comodidade. Mas diz então que Jesus pede que ele se ponha no meio, de pé, e Jesus não se volta imediatamente para ele. Tá bom, ele foi chamado, venha cá para o centro, fique de pé, então continue o diálogo comigo. Não, diz então, Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E o que é que acontece depois? Jesus se volta novamente para os fariseus. Jesus se volta novamente para a discussão com os seus interlocutores. E o coitadinho do homem de mão seca está ali no centro, esperando que Jesus termine aquela conversa acalorada e se volte para ele para curá-lo, que era o que ele queria, ou pelo menos aquilo que ele esperava que Jesus fizesse. Mas ele permaneceu ali. Durante quanto tempo? Quanto tempo durou essa discussão? Nós não sabemos. O Evangelho não fala nem se foi uma discussão rápida, nem se foi uma discussão curta. Mas enquanto a discussão acontecia, o homem de mão seca, de pé, no meio, estava. São João Crisóstomo, então, refletindo sobre isso, ele diz: esse homem estava colaborando, porque ele poderia se cansar em esperar, ele poderia se irritar por aquela situação meio constrangedora a que ele estava sendo exposto, mas ele permaneceu, ele colaborou com a graça, ele esperou em Deus.
E São João Crisóstomo, então, ele aplica isso para a nossa vida espiritual. Nós também precisamos colaborar com a graça de Deus. Nós também precisamos, humildemente, por exemplo, a cada dia suplicar a Deus a sua graça e que Ele transforme o nosso coração, que Ele transforme o seu coração. Você pode dizer: padre, mas Deus já sabe do que eu preciso. Ou então: padre, eu já pedi tantas vezes. Mas Deus quer que você peça mais uma vez. Deus quer que você continue tentando mais uma vez. Deus quer que você continue mais uma vez colaborando com a sua graça. Lembre aqui de Naamã, o leproso, que o profeta, em nome de Deus, diz: vá e se banhe no Rio Jordão. Ora, Deus não precisava de que Naamã se banhasse no Rio Jordão para que ele fosse curado daquela lepra. Mas Deus esperou a colaboração dele, que ele fosse e lá se banhasse, que ele fosse humilde e colaborasse com a graça. Meus irmãos, muitas vezes o desespero na nossa vida espiritual é falta de humildade, isto é, você se cansa de esperar em Deus. Enquanto humilde, ele espera uma vez, duas vezes, ele espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Pois bem, continua então aqui o texto. Jesus está discutindo, aquela discussão, ela se desenrola. Jesus olha para os fariseus com um olhar de ira e de tristeza, porque vê a dureza do coração deles, e se volta então para o homem e diz: estende a tua mão. Meus irmãos, uma pessoa bem resolvida, ela sabe lidar com naturalidade, com as suas limitações e os seus defeitos. Mas, infelizmente, isso não é tão comum assim. Então, muito provavelmente, uma pessoa com a mão atrofiada não seja alguém que lide com tanta naturalidade em estender e mostrar a sua deformidade. Isto é, uma pessoa com a mão atrofiada, ela tenderia a escondê-la, porque não lhe era agradável expor a sua fragilidade. E Jesus então diz: estende a tua mão. E diz São João Crisóstomo, ele mais uma vez colaborou com a vontade de Deus. Ele poderia dizer: eu já estou aqui, esperando há um tempão que o Senhor me cure. O Senhor já sabe que eu tenho a mão defeituosa, que eu tenho a mão seca, que eu tenho este problema. Mas por que ainda estendê-la e mostrar a todos e de alguma maneira aumentar ainda mais a minha humilhação? Porque Deus, diz São João Crisóstomo, na homilia sobre o Evangelho, sobre este Evangelho, a homilia 82, Deus queria mais uma vez a colaboração daquele homem. E ele aplica, São João Crisóstomo, mais uma vez aplica para nós: Deus espera a nossa colaboração. Então nós precisamos, meus santos, colaborar com a graça de Deus. Nós colaboramos com a graça de Deus, com as nossas orações. Nós colaboramos com a graça de Deus quando fazemos penitência. Nós colaboramos com a graça de Deus quando nós praticamos atos de caridade. Nós precisamos abrir espaço. Nós colaboramos com a graça de Deus com um suspiro que seja, isto é, você diz: mas padre, eu ando tão desanimada espiritualmente, eu não consigo fazer aquelas orações que antigamente eu fazia. E eu dizia a essa pessoa: faça então pequenas orações, faça então pequenas súplicas, faça então pequenos atos de confiança e de fé em Deus, mas não deixe de colaborar com a graça. Talvez você esteja tão desanimada, tão desanimado, que você não consiga fazer 40 minutos de oração,
mas talvez você consiga fazer 5 minutinhos. Talvez você não consiga mais fazer 40 minutos de uma oração bonita, mas você consiga fazer 5 minutos de oração de súplica. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E você, com confiança em nosso Senhor e na sua misericórdia, de você passar aquele pequeno espaço de tempo na presença de Deus, suplicando a sua graça. Eu confio, Senhor, na tua graça. Eu confio, Senhor, na tua misericórdia. Eu confio, Senhor, que o Senhor não me desamparará. E suplicar a nosso Senhor nesse pouco que você pode fazer, mas não desesperar-se e não fazer coisa alguma, não colaborar de maneira nenhuma com a graça de Deus. Diz então que o homem de mão seca estende a sua mão e a sua mão é curada. E conclui então São João Crisóstomo: Deus não quer nem que sejamos preguiçosos, e por isso não faz tudo por nós. Para que não sejamos preguiçosos, Ele quer que nós colaboremos. Mas Deus não quer também que sejamos vaidosos, e por isso não nos deu a capacidade de fazer tudo. Isto é, não nos fez tão fortes, de modo que fazendo tudo, nos enchamos de orgulho e de vaidade, achando que somos muito bons, muito capazes, muito santos. Então Ele também nos ensina a suplicar a sua graça. Então, eliminando o que existe de negativo, tanto em um como em outro, tanto que existiria de negativo se Ele fizesse tudo por nós, como tirando aquilo que existe de negativo, se Ele nos desse a capacidade de tudo fazer, então Ele elimina o que existe de negativo em um e em outro, e nos dá o que é útil de um e de outro. Por um lado, Ele nos faz experimentar a nossa incapacidade e a nossa limitação, ensinando-nos a suplicar o pão nosso de cada dia, a graça de cada dia. Por outro lado, Ele nos concede a sua graça para que nós saibamos que, embora não sejamos capazes de fazer tudo, somos capazes de, na sua graça, fazer alguma coisa. Que este Evangelho, meus irmãos, nos inspire a cada um de nós, para que nós renovemos a nossa confiança em nosso Senhor, suplicando-lhe a sua graça, mas que ao mesmo tempo renovemos a nossa boa vontade, a nossa colaboração com a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.